Neste momento, eu gostaria de apresentar o nosso mensageiro desta vigília, desta tarde. É o meu querido e amigo de longas datas, ele é pastor, ele também é advogado, e ele, assim, é uma pessoa, quando a gente pergunta assim, olha, como é que eu vou te apresentar? Lê, me chama de irmão Alexandre, pois agora nós vamos ouvir uma mensagem especial com ele, e ele é um dos líderes do Ministério Família Feliz. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre este ministério. Ele é um dos líderes do ministério e ele trouxe uma mensagem dos céus para todos nós. Obrigado, Alexandra, pelas palavras bondosas. É um prazer muito grande. A Alessandra e o Marcelo são amigos do coração, são pessoas fantásticas que têm abençoado nossa vida, e por isso a gente pede a Deus que continue abençoando vocês ricamente, porque vocês nos abençoam. Vocês são uma bênção para a vida da gente. Bom, eu queria cumprimentar a todos, né? Eu não estou muito familiarizado com essas coisas de aplicativo, de Zoom, essas coisas assim. Espero que todos estejam me ouvindo. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Aqui está fazendo um calor muito intenso e eu estava debaixo do ventilador assim, o cabelo ficou meio bagunçado, vento, mas o que importa é que nós estamos conectados no Senhor. Bom, eu queria fazer uma reflexão com vocês. E se você tem a sua Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versinhos a partir do verso 9. Eclesiastes 4, verso 9. Vocês encontraram aí? Encontraram? Sim, Eclesiastes pastor. 4, 9. Sim. Eu não sei se quando eu chaveio aqui para o meu aplicativo da Bíblia, se vocês continuam me ouvindo. Sim, mas ele fecha a câmera. Ah, perdão. Mas se estão me ouvindo, é importante. Depois eu volto para o vídeo. 2 são melhores que 1, porque eles têm melhor recompensa por seu trabalho. Se vierem a cair, um levanta ao seu companheiro, mas ai daquele que está só, pois caso caia, não há outro que o levante. Também se 2 deitarem juntos, eles se aquecem, mas o sozinho, como se aquecerá? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É interessante. O tempo todo, ele está falando aí em 2, 2, 2, e depois ele fala assim, um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. De onde será que Salomão tirou essa ideia de 3 dobras? Bom, quem já foi desbravador sabe como é que é produzida uma corda. A corda é produzida a partir de elementos finos, né? Uma linha, seda, sisal, que são fios muito finos e que se quebram com muita facilidade. E tudo na corda é feito a partir de 3. Pega 3 fios, são trançados como uma trança, fica um fiozinho maior. Pegam outros 3 fios desse, trançam, vai nascer uma trança maior. E assim vai, de 3 em 3, 3, 3, 3, até formar a dimensão, a espessura da corda que quer que se forme. É assim que se produz uma corda. Uma corda não se produz a partir de 2 fios, mas a partir de 3 fios. Onde que a gente encontra na Bíblia a ideia de um cordão de 3? Um cordão de 3 é uma coisa que a gente vê por toda a Bíblia na veste sacerdotal.
A veste sacerdotal era feita a partir de 3 fios. Um fio púrpura, um fio vermelho, né? E um fio que pode se chamar de carmesim, que apesar de ser vermelho, um pouquinho diferente do vermelho. Esses 3 fios, eles eram entrelaçados e produziam tecido que fazia a veste sacerdotal. O cinto também era feito desse azul, desse púrpura e desse carmesim. A partir dessas 3 cores, então a gente tinha esse cinto. Sempre que os profetas estão falando desse cordão, esse cordão é símbolo de justiça. Esse cordão é símbolo de santidade, de uma coisa santa, de uma coisa sagrada. Eu quero falar para vocês agora um pouquinho sobre a questão da unidade no casamento e da sagracidade do casamento a partir dessa ideia. Quando Deus constituiu o homem como família, ele o fez a partir daquilo que a gente encontra lá em Gênesis, que é um texto que todo mundo conhece, sabemos de cor, e diz assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois passam a ser uma só carne. Uma só carne. A palavra uma só, em hebraico aí, é a palavra echad, que vem de echod, que quer dizer uma unidade composta. Quando 2 pessoas se unem perante Deus, eles não são mais pessoas individuais, mas eles são um casal. Eles são mais do que uma sociedade conjugal. Porque a aliança que Deus faz na formação do homem para que se torne uma só carne é um milagre operado por Deus a partir de um terceiro elemento que une homem e mulher. A união de homem e mulher não é possível meramente pela conjunção carnal, ou seja, pela unidade de corpos, pela relação sexual. Não é só isso. É mais do que isso. Mais do que isso como? A unidade de pensamento, a unidade de motivos, a unidade de desejos, a unidade de prazeres, a unidade de deveres, a unidade de direitos, a unidade socioespiritual, passa a ser uma coisa só. Isso já é para nós uma lição que a gente poderia ficar muito tempo discorrendo aqui, mas eu não quero falar sobre isso. Mas é um princípio pelo qual tudo num casamento tem que ser compartilhado. Então, não é o meu dinheiro e o seu dinheiro, minha casa e a sua casa, o meu carro e o seu carro, a minha gaveta do guarda-roupa e a sua gaveta do guarda-roupa, a minha escova e a sua escova de dentes. Não é mais o eu, o meu, é sempre o nosso, porque agora nós somos uma unidade composta. E ao sermos uma unidade composta, firmada agora por esse terceiro cordão que faz a unidade, que vai criar a força da corda, que vai dar o revestimento necessário a que ela fique firme, esse elemento terceiro é Deus. O elemento que vem ao casamento para produzir esta aliança sagrada. Por isso, Jesus, lá em Mateus, vai dizer que aquilo que foi unido por Deus não deve ser separado pelo homem. E se a união é por Deus, nós estamos falando de uma aliança. Nós estamos falando de um pacto. Não é? Só para relembrar, as palavras aliança, pacto, testamento, contrato, trato, barganha, significam a mesma coisa. Então, esse compromisso que foi assumido tem como testemunha Deus, foi assumido diante do altar de Deus. E não existe razão pela qual, agora, eu querer ter lugar nesta situação para desfazer algo que foi feito pelo Deus eterno.
não tem lugar também para o egoísmo. Porque se nós somos uma unidade composta, não tem mais o eu. Né? Eu vejo assim que muitos casais têm problemas porque não sabem gerenciar essa partícula pequena que é o eu. O eu está presente na relação, mas quando a gente se casa, não tem mais eu, gente. Só tem aqueles dois ali. Ao casarem-se os dois, estarem unidos os dois, agora é um casal, tendo este casal, a vida deles é de um para o outro. Tanto é assim que os pais deles já não são mais a sua família. É isso mesmo, sogro e sogra não é família. Sogro e sogra são familiares. Irmãos são familiares. Cunhados são agregados de familiares. Família é esposo, esposa e a sua eventual prole que vive com eles. Isso é o núcleo familiar. E nesse núcleo não há espaço para individualidade. Quando a individualidade reinar, nascem as brigas. Quando a minha vontade quer prevalecer sobre a vontade do outro, nasce o desentendimento. Mas vejam como é que é simbiótica essa relação. Olha que maravilha. Ah, sozinho você passa frio, junto você está aquecido. Não é gostoso aquele momento em que você deita de noite na sua cama e tem o seu cônjuge abraçadinho com você? Aquele calor que só existe entre vocês dois ali naquele momento? Está muito longe da questão sexual. Está bem próximo da questão de que eu me sinto seguro e à medida em que eu satisfaço a necessidade do outro, as minhas necessidades são satisfeitas automaticamente. A ideia do texto bíblico é a preocupação que eu tenho de satisfazer a necessidade alheia. E ao satisfazer a necessidade alheia, as minhas são supridas. É como a ideia da lição da escola sabatina dessa semana. Não serve para viver quem não existe para servir. É o marido a serviço da esposa, a esposa ao serviço do marido. É a relação perfeita, um preocupado com o outro. O eu está em segundo lugar. Se esta unidade acontece e Cristo vem e enlaça essa unidade, o que é que diz a Bíblia? Não é fácil quebrar isso. Não tem como quebrar isso. Não tem como um terceiro vir na relação para perturbar essa relação. Então vem lá a mulher que quer assediar o seu marido, ela não vai ter espaço. Vem aquele homem que quer assediar sua mulher, ele não tem espaço. Vem a ganância, o dinheiro, não tem espaço. Vem a ideia do hedonismo, do prazer, né? Não tem espaço. Porque o meu prazer está na felicidade do outro. O outro é feliz, então eu me sinto feliz. Tudo é feito voltado para o outro, em satisfazer a necessidade do outro. Então a gente vai perante Deus e sela isso como uma aliança sagrada. Uma aliança que não pode ser rompida, um pacto que não pode ser quebrado. Porque se alguém quer quebrar esse pacto, ele tem que se voltar primeiro contra Deus. E é nesse sentido as palavras de Jesus, quando fala assim, vocês querem se separar? Bom, existe uma causa da separação única, que é a morte, né? Morreu, está separado. Então, se você quer se separar, morre. É isso que está escrito em São Mateus 19, trocando em miúdos. E se a vida do outro não é tirada, então nós morremos na nossa solidão. Okay? Paulo vai dizer, cada um fica no seu canto, não se casam de novo, ficam quietinhos lá esperando a vinda do Senhor. Vejam que é algo fantástico, fenomenal e muito além da compreensão. Mas eu vou dar uma ideia para vocês. Quando o casamento foi instituído na criação do homem, quando Deus terminou de formar o homem e formou a mulher do homem, e ele vira para ela e fala, ela é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, sangue do meu sangue, ele retirou, Adão ali retirou qualquer ideia de hierarquia. E foi plantada no lugar a ideia de unidade auxiliadora.
o texto que nós lemos em Eclesiastes. Uma unidade auxiliadora. Coiguais. Cônjuges, que é a melhor palavra na língua portuguesa para expressar essa ideia. Tanto é que a gente fala cônjuge, isso serve para homem, serve para mulher. Conjugal é de co-jugo, carregar o jugo juntos. Então, uma relação conjugal é em que ambos, os dois, carregam o mesmo jugo. E o casamento é esse jugo, esse fardo que Cristo deu para levar, para dizer assim, ó, se vocês levarem juntos, ele é leve. Casamento só vai ser pesado se alguém quiser levar sozinho. Bom, eu estava falando que é uma aliança sagrada, uma aliança inquebrável. Quando Deus criou isso, e Adão disse, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele levou a ideia para um nível biológico. E essa relação vai se coroar na relação conjugal, porque ali eles vão se tornar um corpo só, uma carne só, uma unidade de corpo. E ao unirem-se corporalmente, eles estão assumindo a perspectiva e a função de Deus, se tornam divinos, porque podem gerar um filho à sua imagem e à sua semelhança. Assim como Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança, deu ao casal, a uma só carne, ao Erod, a possibilidade de também serem deuses. Eu acho que você já está entendendo aonde eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto em que está se dizendo em que o homem desperta em Lúcifer a maior de todas as invejas. Um anjo caído que não tem a capacidade de criar, e agora um homem feito menor que os anjos tem a capacidade que ele sempre desejou. E qual vai ser o objeto do grande conflito entre o bem e o mal? Casamento. O casamento é onde tudo vai ruir. É onde o ataque de Satanás vai ser feito. Por quê? Porque se o cordão de duas dobras se separar, ele fica frágil. E cada um dos cônjuges fica mais propenso ao pecado individualmente. Destruir a família significa destruir indivíduos. E ao destruir indivíduos, também se destrói a igreja, porque a igreja é formada por um conjunto de indivíduos. Ao destruir a igreja, também se destrói a sociedade, porque igualmente a sociedade tem como célula-mãe a família. A família é a célula de tudo em nossa existência. Você destrói isso, você destrói tudo. Daí a relevância e a importância disso. Deus considera isso tão sagrado, mas tão sagrado, que se você lê o Velho Testamento, todo ato de infidelidade contra Deus é reputado pelos profetas como sendo um adultério. Olha, Cristo é o esposo, nós somos a sua noiva, ele quer se tornar uma Erod conosco, assim como ele orou, Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo. Então, quer se destruir isto, né? E para levar o homem à perdição a partir disso. Então, é muito séria a situação que envolve a questão conjugal e a família. Às vezes a gente perde um pouco essa perspectiva, porque a gente está vivendo uma sociedade em que tudo foi reduzido, né? Diferente de minimalismo, o reducionismo é perigoso, porque o reducionismo ele pega um conjunto, um inteiro, e transforma isso a um único elemento. E, às vezes, esse elemento tirado do seu conjunto é completamente desvirtuado. É isso que faz o reducionismo. E a nossa sociedade reducionista passou a entender o casamento como um elemento de mera sociedade conjugal. Uma mera sociedade. É a partir de bens, construir os bens, construir patrimônio. Né? É a partir disso. A pessoa se casa, por que você se casa? Por uma comodidade, para ter alguém que cuide de mim.
a motivação vai se transmutando, entendeu? A motivação vai se perdendo o elemento sagrado. Então Deus criou uma aliança que é feita perante Deus, uma promessa. Eu chego lá no altar e falo assim, ó, eu prometo, né? Eu juro a você que eu vou te amar em todas as circunstâncias. Você estando gorda, você estando magra, você estando rica, você estando pobre, você estando descabelada, você estando penteada, você estando perfumada ou você suada porque estava cuidando da casa. Não importa. Não importa motivos, condições ou circunstâncias. Há uma incondicionalidade. E esta aliança, esta situação que envolve o casamento, é um princípio que é o princípio do amor supremo, o amor ágape. Isto é o que faz com que a aliança esteja perfeita, que faz com que a aliança esteja firmada. Ela está firmada porque ela está baseada no princípio máximo, que é o princípio do amor. E amor, queridos, não é um sentimento. Amor é Jesus Cristo. Então, esta aliança só pode ser perfeita quando esse cordão de terceira dobra estiver dentro dela. E para que ela esteja dentro dela, eu preciso ter Deus dentro de mim. Eu preciso ter Jesus Cristo na minha vida. Eu preciso ter Jesus Cristo na minha família. Coisas pequenas são ignoradas pelo secularismo, como o culto familiar, como a oração entre os cônjuges. Isso está sendo desprezado, isso está sendo jogado fora, e isso está destruindo lares. Isso está destruindo um monte de coisas. As pessoas estão preocupadas. A sexualidade está destruindo famílias. Não, essa é mera consequência, senhores. Mera consequência. Porque o problema nasceu lá atrás, nasceu bem antes. O que nasceu para que gerasse essa situação de uma sexualidade desvirtuada foi a retirada do amor, que é voltado para o outro, né? O contrário do egoísmo, fugiu a palavra aqui, né? Então, tira o amor e coloca no lugar o egoísmo, porque aí o eu fica sendo o centro. Então, a inversão de valores está sendo feita nesse sentido. Isso porque as pessoas ouvidam a ideia da sagracidade que envolve o matrimônio. A geração nova, né, eu digo aí esses que nasceram nos últimos 30 anos, eles nasceram crescendo escutando a ideia assim, não dá certo, separa, né? Não der certo, separa. Como se isso fosse banal, como se o casamento fosse uma trivialidade. Mas não é. É importante que essa aliança seja mantida. E a Bíblia está repleta de textos dessa natureza. Então, Cristo, ao colocar na sua palavra as vantagens do casamento, ele colocou essas vantagens apenas com o intuito de demonstrar que as bênçãos podem advir quando nós seguimos o plano dele. E Deus é muito democrático nessa questão, porque sempre ele está abordando e dizendo assim, ó, eu coloco entre vocês hoje a bênção e a maldição. Se vocês quiserem a bênção, vocês têm que proceder assim, assim, assim. Se quiserem a maldição, vão proceder do outro jeito, assim, 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 assado. Então, bênção e maldição estão diante de nós. Como que nós vamos proceder, como nós vamos fazer, isso depende de nós. Tá? Depende daquilo que você vai escolher. E quando Deus coloca a bênção e a maldição, ele fala assim, tomara, oxalá, que vocês escolham a bênção e vivam. Então, essa bênção está colocada dentro de uma sagracidade do matrimônio, que é a sagrada aliança. A aliança que existe entre o casal. E essa aliança que existe entre o casal é uma aliança de várias coisas. Por exemplo, o círculo da cumplicidade. Um é cúmplice do outro. O círculo da confidencialidade. O que acontece na vida do casal é do casal. Uma coisa que Deus abomina é quando uma amiga vira para outra e começa a falar mal do seu marido. Ou quando o marido se junta com um colega, um amigo, e começa a falar mal da esposa. Nunca permita, senhores, que nenhuma
nenhum conceito, nenhum juízo de valor negativo a respeito do seu cônjuge seja proferido. Se você tem alguma coisa para dizer negativamente do seu cônjuge, você não vai dizer para outro, não. Você vai dizer para ele. Diga para o seu esposo, para a sua esposa. Feche a porta do seu quarto. E lá no quarto de vocês vão discutir a relação. Para fora, nós não temos que mostrar as nossas imperfeições. Porque ao fazermos isso, nós estamos abrindo uma brecha para o diabo trabalhar. Você está quebrando a aliança se você faz isso. Outro fator importante, para ser uma rod, uma unidade composta, eu tenho que ter 3 elementos. Se eu não tenho 3 elementos, eu não tenho essa unidade composta. E eu só posso ter esse terceiro elemento através da leitura da Bíblia e da oração, porque é o elemento espiritual. Esse terceiro elemento é o elemento Jesus. É Jesus que vem produzir esse milagre da transformação, de fazer com que 2 estranhos sejam completamente cúmplices, completamente unidos, completamente comprometidos um com o outro. É só Jesus que consegue realizar isso. Sem Jesus, você não consegue realizar essa situação. Bom, eu estou vendo aqui que o tempo está avançado. Eu não sei que horas que eu comecei, me deram aí 30 minutos. Eu posso ir até que horas? Quem está coordenando aí me avisa. Você tem mais 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos. Tem um monte de texto aqui que eu queria ler para vocês. Mas pode ser, Renata, que a gente tente fazer isso um outro dia depois, entendeu? Complementando essas informações. Claro, será muito bem-vindo, pastor. A gente já está programando uma próxima vigília para a família, mas tem mais uns 10 minutinhos, tá bom? Não, eu vou tentar manter-me dentro do planejado, né? Tá certo. Eu queria ler para vocês algumas coisas que denotam a cumplicidade. Por exemplo, Cantares 8:7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa por esse amor, seria de todo desprezado. Isso aqui é o resultado de uma união com cumplicidade. Essa união, ela não está preocupada em saber se tem dinheiro na conta, se não tem dinheiro na conta. Ela não está preocupada o que vai acontecer amanhã, se vai viajar de férias, se não vai viajar de férias. Não faz diferença se eu estou na Grécia ou se eu estou na Praça 7 de Setembro em Vitória. Contraste, hein? Praça da Rua 7 com uma quinta assim, grega, né? Mas para quem está comprometido, faz diferença. Porque o local onde se está não é importante, o que é importante é a presença do outro. O importante não é se eu tenho uma roupa cara ou uma roupa barata, o importante é que eu estou na presença do outro. Vocês querem ver outra coisa interessante? Né? Efésios 5:28. Assim devem os maridos amar suas próprias, cada qual sua mulher, como a seu próprio corpo. É a ideia de uma só carne. Quer dizer, é o meu corpo. Ela é o meu corpo. O meu corpo é ela. Essa aqui é a ideia. Então, nesse texto, não cabe a ideia se estou sarado, se eu não estou sarado, se eu estou barrigudo, se o outro está gordo, se está... Entendeu? A efemeridade da aparência não faz sentido, porque o amor está por trás de tudo isso. Vocês querem ver outra coisa interessante? Tem um outro texto aqui interessante. Quando Assuero se apaixona por Esther, a Bíblia relata assim: o rei amou Esther mais que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que as virgens. Então, nós estamos falando de um sujeito pagão que tem lá um harém, né? Vamos botar lá 1000 mulheres, assim como o harém de Salomão tinha, mas ele só tinha olhos para Esther.
não tinha olhos para a virgem, nem para as outras mulheres. O amor dele era para com Esther. Né? Olha o amor de Jacó para com Raquel. Em Gênesis 29:20, diz que ele trabalhou 7 anos por amor a Raquel. Mas esses 7 anos lhe pareceram como poucos dias de tanto que a amava. Então, as circunstâncias, as questões da vida, elas passam a ser irrelevantes quando nós temos esse amor. E amor não é o sentimento de um para com o outro. Amor é o laço de Deus que vem para nos unir e transformar essa ideia romântica que nós temos no amor verdadeiro. Tá? Toda essa fascinação que o romantismo traz de amor, esse fascínio, tudo isso vai se transformar em amor verdadeiro quando Cristo estiver presente na sua relação. Eu quero terminar fazendo um convite para você, para que vocês se tornem sacerdotes do lar de vocês. Esposo e esposa unidos em oração, unidos na pessoa de Jesus Cristo, suplicando que as bênçãos do céu venham para transformar a aliança de vocês numa aliança eterna, a fim de que vocês alcancem a felicidade eterna, que vocês se tornem uma só carne e que vocês sejam felizes na presença de Jesus. Que Deus os abençoe ricamente. Muito obrigado pela paciência de todos. Deus os abençoe.